O Andrei deu com a língua nos dentes, né? Falou que não devia. A irritação no governo Lula, após Polícia Federal admitir que foi consultada sobre a operação no Rio. A fala do Andrei, afirmando que a corporação chegou a ser consultada sobre a possibilidade de participar da operação, irritou integrantes do governo Lula. A avaliação é que, ao admitir a consulta, mesmo via setores operacionais, a Polícia Federal contradisse manifestações de representantes do governo federal feitas desde ontem, que afirmavam não ter sido comunicados da ação. Aí o governo mentiu. E o chefão da Polícia Federal do Lula, aliado do Lula, indicado pelo Lula, deu com a língua nos dentes. Parabéns, Andrei! Parabéns, Andrei! Aí vem a Globo News. Não dá mais pra passar pano agora. Agora não dá mais pra passar pano. Ali, ó. Polícia Federal foi convidada, não aceitou e o governo federal está perdido. Diz jornalista sobre mega operação no Rio. Né? O jornalista é o Otávio Guedes. Acho que tá sendo até bom chamar de jornalista, né? Esse cidadão. Mas veja só. A minha informação de toda essa entrevista é uma informação embaraçosa para o governo federal. Houve um contato da inteligência da Polícia Fluminense com a Polícia Federal analisou que não era o caso de participar. Legalmente, taticamente, pode até ter razão, mas politicamente a notícia hoje é que a Polícia Federal foi informada. Não importa se é o primeiro escalão, não importa se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Polícia Federal é Polícia Federal. Podemos concordar nisso? Polícia Federal é a Polícia Federal do Lula. Do Lula. Tá nem aí. Primeiro, segundo, terceiro. Foi informado. Se o Lula quisesse, a polícia dele podia ter participado, ajudado a combater os criminosos. Nem a Globo conseguiu abafar Lula. Parabéns, Andrei. Grande Andrei. Sempre desconfiei que você era um bolsonarista enrustido. Então, a Polícia Federal foi convidada a participar e se recusou. É o que disse o Andrei. Isso, politicamente, é muito embaraçoso para o governo federal. Ponto 1. Ponto 2. O governo federal não está sabendo como reagir. 24 horas depois da operação policial mais letal, com repercussão internacional, a medida é mandar 2 pessoas conversar com o governador. O diretor da Polícia Federal, o Andrei, estava viajando, mas a Polícia Federal não precisa esperar presidente para vir participar aqui de assunto de segurança. Desde manhã, eu estava ali com informações de que estavam estudando o anúncio de um escritório de lavagem de crime permanente do estado do Rio de Janeiro. Uma medida por quê? Porque o governador atacou os bandidos na mata e o governo federal ia atacar a prata. Mata e prata, que não são operações excludentes. Você tem que agir na mata, onde os bandidos estão, para livrar a comunidade daquele domínio, instalar o Estado de Direito Democrático, mas tem que também atacar a prata. Porque a prata não sofreu um arranhão. Né? Vai continuar mandando arma para o Alemão, para a Penha, vai continuar mandando droga, vai continuar lavando dinheiro. Então... Eles até citam a experiência da Carbono Cup em São Paulo, né? Que esse é o discurso hoje do governo federal, né? Atacar a prata. E o governo não anunciou nada. O governo anunciou uma visita, uma vinda, que deveria ter ocorrido ontem. O Rui Costa deveria ter vindo ao estado do Rio de Janeiro, ou o vice-presidente. Deviam estar aqui desde ontem. Não precisam depender do presidente da República estar informado do que está acontecendo. Né? Então o governo federal está perdido. Tá perdido. Essa é a preocupação, né, da Globo. O tempo passa, o tempo voa e Painho continua numa boa. Lula desiste de falar sobre a operação. Informações da Vera Magalhães. Primeira manifestação de Lula sobre a operação estava prevista para a posse de Boulos, né? Mas foi abortada. Tá ali, ó. Lula desistiu de usar a cerimônia da posse de Boulos para falar pela primeira vez sobre a operação. A informação de que ele deveria falar no evento foi publicada aqui, né? Na coluna da Vera Magalhães, e foi fornecida por assessores do governo. Foram os próprios petistas que avisaram que o Lula ia falar. E esse acovardou. A avaliação que prevaleceu é que a fala do Lula poderia incendiar a disputa. Mas duvido. Se Lula viesse a público e falar que bandido tem que tomar naquele lugar, que parabéns à polícia, que vítima, só os policiais. Ave Maria. Aí não tinha disputa. Aí o Brasil ia fazer o L. Se a Vera Magalhães está falando que a fala do Lula poderia incendiar a disputa, é porque o Lula falaria, não sei, alguma outra coisa, né? Talvez o Lula não fosse sair em defesa dos policiais, que são as verdadeiras vítimas. Talvez o Lula não fosse celebrar a operação. Aí realmente, né, se for por esse ponto, Lula, aí realmente é melhor ficar calado, né? Melhor ficar pagando de louco. Talvez o Lula não fosse celebrar a operação. Aí realmente, né, se for por esse ponto, Lula, aí realmente é melhor ficar calado, né? Melhor ficar pagando de louco. Havia ainda o temor que Lula cometesse outro ato falho, né? Sempre é um ato falho, né? Sempre um deslize, um gafe. Como o da viagem à Malásia, quando chamou o traficante de vítimas dos usuários que seria explorado pela direita. Aí você corta para alguns anos atrás. Esse era o presidente do Brasil. Ia lá, né? No QG do BOPE. Tava ali, sem medo de ser feliz. Quando o Brasil tinha um presidente. Hoje o amor voltou. A democracia está inabalável. Ele está preso ilegalmente, censurado e tendo sua vida ceifada a conta-gotas. Obviamente é tudo coincidência.
E eu pergunto para vocês acham que diante de uma situação como essa, do que está acontecendo, vocês acham que Bolsonaro iria se calar como Lula se calou? Você acha que Bolsonaro ia ficar em cima do muro, com medo, receio de desagradar a Globo, desagradar o Beautiful People, os especialistas, os zongueiros? Se tem um tema que Bolsonaro sempre se posicionou, não foi? É a questão de segurança pública. Talvez suas falas mais clássicas são em relação à segurança pública. E eu não tô só reforçando isso para fazer um contraponto de Bolsonaro com Lula. Vocês já vão entender. Vamos lá. Eu acho que todo cidadão de bem espera que os políticos se pronunciem em apoio à operação, à polícia. E ainda mais quando são políticos de direita, né? Que segurança pública, em tese, é uma pauta da direita. Pois bem, veja só. Os governadores, e até estava comentando isso ontem em vídeo, né? Eu falei, gente, eu acho que nesse momento aqui todos os governadores deveriam estar, assim, declarando apoio aberto, apoio público a Cláudio Castro, colocando suas tropas à disposição. Eu falei isso ontem e acabou acontecendo. Alguns governadores colocaram suas tropas à disposição. Tiveram ontem a reuniãozinha. E mais importante que a reuniãozinha é ir em loco. A foto. Tá lado a lado. Lado a lado. Não deixar a turma do mal falar sozinha e colocar a narrativa que quiser. É dar um basta em tudo que está acontecendo neste país. E não deixar um aliado para trás, né? Eu acho que nesse ponto aqui, o que o Cláudio Castro está fazendo, ele tá certo. Aí você vê, o grupo de governadores irá ao Rio nesta quinta-feira, ou seja, hoje, apoiar a operação de Cláudio Castro. Quem começou a organizar aí de forma mais séria mesmo, né? O organizador dessa ida, Jorginho Melo. Enfim, após a convocação de Jorginho Melo, Caiado e Ratinho Júnior confirmaram viagem na quinta. Tarcísio ainda valia. Tá pensando. Jorginho Melo, Caiado, Ratinho Júnior confirmaram presença ao encontro com Cláudio Castro nesta quinta. O motivo é dar apoio à operação, importantíssimo. Tarcísio foi convidado, mas não deve ir. É uma possibilidade ainda. A reunião capitaneada por Jorginho está marcada para 18 horas no Palácio Guanabara. Até esse momento, também a imprensa falava que o Tarcísio não havia se pronunciado sobre a operação. E também não tinha dado certeza se ia. Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Primeiro no Jorginho Melo. Jorginho propõe ceder policiais para apoiar a ação contra o Comando Vermelho. Jorginho Melo oferece ajuda ao Rio de Janeiro na guerra. E o Paulo Phillips comenta, né? Enquanto o governo federal e a maioria dos governadores se acovarda em apoiar o Cláudio Castro, nem vou ler essa parte ainda, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se colocou à disposição hoje para ajudar a combater, né, essa turminha. Caiado disse que governadores vão ao Rio e oferece tropas para enfrentar a crise de segurança. O Caiado também colocou as suas tropas à disposição. Eu acho importante. Vamos unir a direita, é momento de união. Eu acho que esse é um dos grandes momentos para realmente mostrar a união, né? Porque a gente está diante de uma situação que está acima até de ideologia. É a vida humana. É dar um fim no crime. E mostrar que, olha, esse tipo de ação está correta. Porque eu vou mostrar para vocês que tem muita gente já jogando contra. O judiciário já está indo para cima do Cláudio Castro.